Paz do Senhor, queridos. Amém. Tudo bem contigo aí? Diazinho gostoso, né? Para estarmos na presença de Deus, onde a gente já sente, né? Sente Deus falando conosco desde o começo, desde a primeira oração, desde o primeiro momento, né? Muito bom quando a gente chega diante de Deus e Deus nos acolhe. E eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Versículo é o 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 3. Bem no último evangelho, o evangelho diferente de todos os outros, que é o evangelho de João, segundo escreveu João, que diz assim, ó: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Amém? Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse dia, te agradecer por este momento, te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te agradecer porque nós chegamos aqui, Senhor. Te agradecer porque os nossos familiares estão bem, te agradecer porque nós estamos bem, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, te agradecer porque um novo dia se levantou e temos certeza absoluta, como a tua própria palavra fala, a tua misericórdia se renovou nesse dia de hoje. Nós temos a oportunidade e a liberdade de estarmos na tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Deus que olha para nós, nos cuida, olha para nós e nos protege, olha para nós e nos mantém firmes. Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade de usar a nossa vida no dia de hoje e colocar as suas mãos sobre nós. E assim nós pedimos e te agradecemos, porque tu falas conosco, em nome de Jesus. Amém? Um dia diferente, né? O pastor Wander, ele recebeu um convite para pregar na igreja do pastor Betão e hoje ele está lá, né, fazendo essa parte. Nós estamos aqui dividindo o púlpito com ele, né? Enquanto ele está lá, nós estamos aqui e a obra do Senhor está sendo feita. E eu louvo a Deus por você poder estar aqui, por você poder chegar nesse local, por estar aqui, né, diante de tudo, enfrentando tudo isso e está aqui. E a palavra do Senhor, ela é interessante. E eu, essa semana, estava pensando, conversando com Deus a respeito dessa palavra, a respeito da palavra do Senhor. E o Senhor tocou nesses dias no meu coração para nós conversarmos nessa manhã a respeito deste momento. E é um momento interessante, é um momento que chama a atenção, principalmente para o dia de hoje. Chama a atenção, a minha atenção, e eu quero também chamar a tua atenção para o dia de hoje, para falar a respeito da palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco essa manhã. E eu tenho certeza que você não veio aqui à toa, eu tenho certeza que você não está sentado à toa aí, você não veio, eu vim hoje, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Não, eu tenho certeza que hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo, para falar ao teu coração, para explicar para você o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós estarmos na presença dEle, o motivo de nós estarmos diante dEle. E interessante de tudo é que a gente, estando na presença do Senhor, num primeiro momento a gente pensa que nós é que queremos vir, né? Mas não, queridos, não se engane, é o Espírito Santo que nos impulsiona para estarmos aqui. E mais do que isso, para nós não desistirmos daquilo que o Senhor nos chamou, da forma como Ele nos chamou. E essa palavra aqui, ela tem tudo a ver com isso, porque a gente vê
uma situação, um momento interessante, aonde fala de um homem, fala de Pedro, e eu sempre chamo a atenção a Pedro, sabe por quê? Porque Pedro, ele tem tudo a ver comigo, Pedro, ele tem tudo a ver conosco. Pedro, ele é um dos discípulos de Jesus, e ele traz nele, carrega nele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós fazemos. Então é um exemplo que cabe em qualquer lugar. Por quê? Porque ele mostra muito da gente, ele se espelha. Quando eu olho para Pedro, eu me vejo em Pedro. Quando eu olho para Pedro, eu me olho nele. E interessante de tudo é que o chamado de Pedro foi interessante. A Bíblia fala que Pedro estava pescando junto com seu irmão, né? Depois de ter pescado muito tempo, ele está lá lavando as redes. Daí a Bíblia fala o seguinte, que Jesus passa bem pertinho dele e vira para ele, para o irmão dele, e fala assim: olha, deixa todas essas redes aí, vem e segue. Aí Pedro não pensa duas vezes, ele não olha para um lado ou pensa: quem é esse camarada que está me chamando? Quem é esse aí que está falando comigo? Não, ele não pensa isso. Ele em seguida larga as redes e começa a seguir Jesus. A Bíblia fala que Pedro é um pescador, era um camarada do mar, era um camarada que vivia da pesca, era um profissional que vivia dentro de um barco, que vivia pescando, que vivia lançando a rede dele, que vivia fazendo essa tarefa diária para ganhar o pão de cada dia. Ele tinha uma tarefa, mas Jesus vira para ele e olha nele uma pessoa que poderia estar ao lado dele. O que me chama a atenção, queridos, nisso aqui, antes de começar a falar mais e mais de Pedro, eu quero chamar a atenção para Deus. Quando olhou para mim, olhou para você, também foi da mesma forma. Nós continuamos no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, mas recebemos um chamado de Deus. Deus olhou para a gente, não olhou para nós, para os nossos defeitos, mas olhou para as nossas qualidades, olhou para a gente e viu em nós alguém que ele poderia colocar para estar lado a lado, junto com ele nessa obra, fazendo algo especial. Assim ele fez com Pedro. Quando ele vira e chama Pedro, ele não olhou para Pedro e falou assim: o que eu vou fazer com um pescador junto comigo? Olha o entendimento de Jesus quando ele chama Pedro. Olha o entendimento, a visão de Jesus quando ele chama Pedro. Pedro era pescador de peixe. Pedro lançava a rede e arrebanhava peixes em multidões. Ele não era daquele pescador de vara, mas era um pescador de rede. Quando lançava a rede no mar, vinha carregado de peixes. E olha que interessante o que Deus faz. Quando ele chama a atenção de Pedro, ele vira e fala para Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas sim, a partir de agora, pescador de homem. Ele não olhou para Pedro naquele momento que Pedro estava lançando a rede, pescando peixe, mas ele já olhou para Pedro muito mais adiante. Ele já olhou para Pedro diferente. Ele já olhou para Pedro pregando o evangelho da salvação. Ele já olhou para Pedro não mais lançando a rede apenas para pegar alguns peixinhos, mas ele olhou Pedro lançando a rede para arrebanhar homens. Por isso que ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, você não será mais pescador de peixes, a partir de agora você será pescador de homens. Porque ele viu na qualidade de Pedro um camarada que não fica só na pescaria unitária, mas ele lança a rede e arrebanha pessoas, arrebanha multidões. Queridos, quando a gente vê Jesus olhando essa qualidade, eu me pergunto: o que Jesus olhou no Nelsinho? O que Jesus olhou em mim e em você? O que Jesus olhou para mim e para você? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou para estarmos na sua obra, porque Ele nos chamou para estarmos aqui hoje, porque Ele me tirou da minha casa, porque Ele tirou você da sua casa. Sabe por quê? Porque Ele não estava vendo você na sua condição natural, mas Ele está vendo você na sua condição futura. Ele está olhando para você muito mais além do que os teus olhos podem observar e ver. Ele está olhando para você diferente. Ele não está olhando como nossos olhos veem. Sabe o que eu estou querendo dizer? É porque às vezes a gente olha para nós e a gente não se sente
sente útil, a gente olha para nós e a gente não se sente uma pessoa que serve para alguma coisa. Tem algumas pessoas, inclusive, que tem esse estereótipo de se minimizar, de ficar inferiorizado, de achar onde ele está, ele não é nada ali, ele não é nada naquele lugar, seja na casa dele, seja no trabalho, seja onde quer que ele esteja, ele sempre se olha menos do que todo mundo ali. Porque eu não tenho faculdade, porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho uma condição financeira, porque eu sou o menor da minha casa, porque, sabe, eu não tenho condição nenhuma. Ei, não se olhe desse jeito, sabe por quê? Porque Deus, ele não te vê desse jeito. Deus, ele te vê diferente. Ainda que você se pense, se ache isso, imagina, no primeiro dia Pedro estava pescando, no momento seguinte Pedro está andando ao lado de Jesus, do mestre. Num primeiro momento Pedro está vendo as coisas naturais, peixe, água, barco, remo, rede, e logo em seguida ele está vendo Jesus fazer milagres, Jesus curar, salvar, Jesus expulsar demônios, Jesus fazer grandes maravilhas. O que eu estou querendo dizer para você é isso: não se minimize dentro das condições que você está enfrentando hoje. Sabe por quê? Porque no estalar de dedo as coisas podem mudar. Num momento diferente as coisas podem acontecer, e às vezes a gente fica olhando para a gente dizendo: mas quem sou eu? Mas o que sou eu? Não é quem é você e o que é você, é quem é Deus. É isso que importa para nós, porque Ele pode te tirar, como a própria palavra fala, de arrancar do meio do montouro. O montouro é o lixo, no meio do lixo e te assentar junto aos príncipes. Ele pode te tirar dessa condição de minimista sua aí, de achar que não é nada, e te colocar diante de situações onde você será muito útil. E às vezes a gente olha para a gente e fala: mas quem sou eu? Eu não sei nem falar, eu não sei nem pregar. Se prepare, esteja disposto, esteja disponível. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele chega e vira para Pedro, Pedro poderia ter dito: Senhor, eu não vou com o Senhor não. Sabe por quê? Porque eu sou o sustentador da minha casa. Eu sou aquele que leva o pão, eu sou aquele que leva o peixe, eu sou aquele que trabalha, então não dá para eu fazer isso agora não. Eu vou continuar aqui na minha tarefinha, mas não. Pedro largou tudo. Pedro largou tudo, sabe por quê? Porque ele ouviu que maior é aquele que prometeu. Ele ouviu daquele que chamou, que tinha um chamado diferente, que tinha uma voz diferente. Não era uma voz humana que vinha e apenas prometia, mas era uma voz que prometia e cumpria. Jesus Cristo. Daí Jesus Cristo chama ele. Daí Jesus Cristo tira ele da mesmice. Jesus Cristo tira ele das coisas naturais e coloca ele para ver as coisas celestiais, para fazer parte de um lugar diferente, para fazer coisas diferentes, para fazer coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração. E é isso que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, para mim e para você. E Ele vira para Pedro e fala: vem Pedro, vem, vamos, ande comigo. E a Bíblia fala que Pedro andou com Jesus durante 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, andando com Jesus, vendo milagres, vendo maravilhas, vendo coisas acontecerem, vendo sinais, vendo coisas sobrenaturais. Porque não é comum você ver um camarada coxo. Um coxo é um camarada que tem uma perna atrofiada, que tem uma doença degenerativa, que tem uma doença que não consegue se levantar há anos. Mas ao poder de uma palavra, aquele camarada levanta e anda. Um cego de nascença que não enxergava nada, daí vem Jesus, simplesmente passa barro nos olhos do camarada, pede para que ele vá se lavar nas águas. Quando ele se lava nas águas, ele sai enxergando. Ou então apenas com cuspe no barro ele faz com que o camarada enxergue. São coisas sobrenaturais, são coisas que os olhos não conseguem imaginar. E Pedro estava sendo chamado para esse cenário junto com os outros discípulos. Pedro, como eu e você, um camarada que era duro de palavras. A própria Bíblia fala que ele era um camarada bruto. Era um camarada que às vezes ultrapassava os limites da sensatez.
Mas tinha algo diferente na vida de Pedro, algo diferente que Jesus via, que nós não podíamos ver. Se nós víssemos, talvez a gente tivesse já no primeiro momento olhado e falado: esse não serve. Tivesse olhado e falado: esse não dá não. Sabe por quê? Porque ele é pescador, ele é inculto, ele não tem cultura, ele não sabe falar, ele é muito duro nas palavras, ele é muito bruto no modo de agir. Assim era Pedro. A própria Bíblia conta toda essa história, toda essa trajetória de Pedro. Assim talvez seja comigo e contigo, as pessoas olhando para você e te desqualificando, olhando para você e falando: esse não dá, esse não tem jeito. Talvez seja a sua esposa olhando para você dentro da tua casa e dizendo assim: ei, esse não tem jeito, esse esposo aí não dá certo. Ou talvez seja o inverso, seja o esposo olhando para a esposa e dizendo: essa não tem jeito, essa aí não dá não, essa aí é muito dura, é muito bruto. Talvez seja seu pai olhando para você e dizendo: e esse aí, ó. Como muitas das vezes nós ouvimos muitos jovens que às vezes vêm conversar com a gente, dizendo: os meus pais não acreditam em mim, meus pais olham para mim, acham que eu sou um vagabundo, porque eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho, porque eu sou imaturo, porque eu às vezes não quero me dedicar ao estudo. Daí vai colocando limites. Talvez seja isso que as pessoas, o teu amigo, a tua amiga, ou as pessoas próximas de você possam estar olhando para você e já te desmerecendo. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui para dizer para você que aquele que te escolheu, Ele não te lança fora. E é isso que a palavra de Deus fala no livro de João 6,37, diz assim, Jesus dizendo: aquele que eu trouxe para mim, aquele que Deus me entregou, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aquele que Ele escolheu, vai dar certo sim. Aquele que Ele escolheu, chamou para cá, para estar aos pés dEle, que estar junto com Ele é porque vai dar certo sim. Ainda que o mundo inteiro esteja contra, mas se Jesus estiver a favor, já deu certo. E foi isso que aconteceu com Pedro. As pessoas olharam e falaram: mas Pedro, logo Pedro, imagina. E até Pedro mesmo, mas logo eu. E interessante de tudo é que quando a gente começa a ver a trajetória de Pedro, a gente vê um Pedro engraçado. Por quê? Porque no momento que era para ser uma pessoa de paz, ele arranca a orelha do camarada, ele anda com a espada guardada, escondida, e na hora que um soldado vai para cima de Jesus para tentar prendê-lo, Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado. Daí Jesus vira falar para ele: Pedro, você está doido? Não é para fazer isso agora não. Pega a orelha e o milagre acontece. Ele coloca de novo a orelha de Malco no lugar. E interessante de tudo é que quando Pedro tem que ser aquele Pedro que vai para cima, ele é o primeiro que corre. Quando Jesus foi preso, era para Pedro pelo menos tentar pular na frente e fazer alguma coisa, mas Pedro sai correndo e se esconde no meio da multidão, enquanto estão chicoteando, enquanto estão bagunçando a vida de Jesus, Pedro lá está escondido, até que num momento uma pessoa olha e fala assim: ei, mas você é um deles. Aí Pedro: não, eu não sou não. Jesus havia alertado ele e dito: Pedro, você vai me negar, o galo vai cantar e você vai me negar. Não, Senhor, nunca vou te negar, eu vou ficar sempre do seu lado, eu vou sempre estar junto com o Senhor. Daí o galo canta e Pedro nega: não sou eu não sou discípulo de Jesus, eu não ando com Jesus. Então Pedro é bem assim, eu e você, é bem nós, Pedro é que nem eu e você, quando às vezes a gente tem que fazer a coisa certa, parece que fazemos a coisa errada. E quando às vezes a gente tem que fazer, ou quando tem que estar tudo errado, a gente faz certo. Nós somos mais ou menos que nem Pedro. E o que chama atenção, queridos, é isso. Jesus já havia alertado ele. Num certo momento, Jesus está falando e perguntando para os discípulos: que o povo diz aí que eu sou? Porque existia, naquele momento em que Jesus estava pregando o Evangelho, existia um chamado muito forte, que as pessoas queriam saber quem era Jesus, porque não sabia quem era. Então ficavam perguntando: quem é esse? Será que ele é um profeta? Será que ele é um espírito de alguém aí que encarnou nele? Quem será que é ele?
Daí Jesus vira para os próprios discípulos e fala: o povo aí não sabe quem sou eu, mas vocês que estão comigo sabem quem sou eu. Aí Pedro se levanta e fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é revelado a ele a santidade de Deus através de Jesus Cristo. É revelado para ele que Jesus é o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que havia de morrer, aquele que havia de padecer pelos nossos pecados. E Pedro vai e revela isso. Aí Jesus vira para ele: pois tu és Pedro. Ele sabe quem é Pedro. Talvez as pessoas não soubessem quem era Jesus. As pessoas não sabiam, mas Jesus sabia bem quem era Pedro. Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Sabia que Pedro era o medroso, sabia que Pedro era o fujão, sabia que Pedro era o nervoso, sabia quem era Pedro. E sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente tenta se esconder a nossa máscara, né? a nossa cara, pensando que a gente está enganando Jesus. Porque às vezes a gente vem na igreja, aquele jeitão assim, todo crente, mas saindo daqui é outra coisa. Mas Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem sou eu, Jesus sabe quem somos nós. Dele a gente não consegue esconder. A gente pode esconder da esposa, a gente pode esconder do esposo, a gente pode esconder dos filhos, do pai, da mãe, a gente pode esconder de quem quer que seja, mas de uma pessoa a gente não se esconde, é de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ainda que você seja desse jeitão aí, Jesus não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele te chamou, Ele te convocou, Ele te chamou para que você desse certo. Ele não te convocou para você dar errado no fim. Que o seu lado deu errado. Não, Ele te chamou porque Ele crê e acredita em você. Sabe por quê? Porque Ele está operando na sua vida. Não, sim, mas eu sou todo esquisito, eu sou todo assim. Sabe, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda cometo algumas coisas que não são muito lícitas e não são muito boas de ser contadas, mas é desse jeitão que Jesus quer você mesmo. Sabe por quê? Porque a transformação que há de fazer em você não é por você, não é você que vai fazer. Quem vai fazer a transformação na tua vida é o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo. É isso que vai acontecer. Toda essa mudança que vai acontecer no teu caráter não vai ser por você e nem por você querer, porque nós sabemos que nós, se for depender da gente, a gente fica enfiado no pecado. Se for depender da gente, a gente vive uma vida errada e acha que tudo está certo. E se for depender da gente, a gente anda que nem crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. Mas quando a gente se deixa Deus tratar, quando a gente abre o coração e deixa Deus fazer algo diferente nas nossas vidas, aí as coisas acontecem. E queridos, olha que interessante. Esse período que Pedro viveu foi um período interessante. Por quê? Porque ele viveu uma pandemia particular. Eu sempre olho dessa forma. Ele viveu um momento turbulento na vida dele, para revelar quem que ele era, para ele mesmo saber quem ele era, para ele entender o que estava acontecendo na vida dele. Quando Pedro está ali, ele está caminhando com Jesus, ele está vendo os milagres acontecendo, ele está vendo coisas acontecendo, ele está se firmando do lado de Jesus e falando: Jesus, confia em mim, eu estou junto com o Senhor está junto comigo, nós vamos vencer qualquer um que se levantar. Daí, como eu falei para você, na hora que apertou o calo, ele foi o primeiro que correu. Pedro estava vivendo um momento difícil, porque aquele que ele cria, aquele que ele acreditava, aquele que ele tinha andado durante 3 anos junto, agora não estava mais com ele. Agora estava dentro dos palácios tomando bordoada, tomando paulada, tomando chicotada. Imagina a cabeça de Pedro naquele momento. Ele olhava e dentro do coração dele, dentro do coração dos outros discípulos, dentro das pessoas que andavam com ele, estava olhando e falando: esse aí é a resposta para o mundo. E agora a resposta do mundo estava dentro dos palácios apanhando, tomando tapa na cara, estava lá tomando porrada,
estava lá tomando chute, estava tomando chicotada de monte, o corpo todo rasgado, todo sangrando, e ele olhando para aquilo e falando, rapaz, e daí você perguntou, olhando? Sim, ele estava olhando, porque a Bíblia diz o seguinte, que enquanto Jesus estava sendo levado de um lado para o outro, Pedro estava de longe observando. Foi por isso que ele negou, porque quando ele estava observando na beira da fogueira, junto do palácio, lá vendo Jesus passar, uma das mulheres que estavam lá olhou e falou assim, tu és Pedro, ou melhor, tu és um discípulo de Jesus. Ele olhou e falou, não sou eu. Ele falou assim, é sim. Sabe por quê? Porque esse seu jeitão de andar, esse seu jeito de falar, não nega não, tu és um deles. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? É que ainda que a gente esteja negando pelos nossos atos a Jesus, ainda que a gente esteja fazendo algumas coisas erradas, a essência de Cristo já está em nós. E não tem jeito, aonde você for, você vai ser conhecido como crente. Aonde você for, você pode estar no meio de uma multidão, sempre vai levantar alguém e vai falar assim, ei, peraí, tem algo diferente com você. Tem algo diferente, o brilho, o seu brilho, não é mais a escuridão do pecado, agora é o brilho da luz de Cristo que anda na sua vida por meio da presença do Espírito Santo de Deus. E aonde você estiver, ainda que seja treva, a tua luz vai brilhar. Aconteceu com Pedro, ele estava lá escondido, mas escondido dele mesmo, mas não escondido dos outros, que quando batia a luz de Cristo nele, refletia algo diferente. Então ele foi reconhecidamente visto e falado, ei, peraí, você é um deles. Você já passou por uma situação dessa? Em que você está numa errada, e alguém vira para você e fala assim, mas tu não é crente? Eu já passei por situações assim. Não está fazendo coisa errada, mas está numa situação, uma pessoa olha e fala, cara, você é diferente, você tem uma cara, sabe, não é a cara de crente, né? Porque hoje tem, né? Antigamente, quando o cara era crente, era principalmente final de semana, terno, gravata, né? Olhar e falava assim, isso aí é crente, né? Terno, gravata, a Bíblia daquelas, né? Desse tamanho assim. Hoje já, você bota no celular, ninguém nem sabe se é crente, você é crente secreto, né? Mas antigamente, onde você ia, as pessoas já, opa, peraí. E assim estava Pedro, da mesma forma. Mas não era porque ele olhava o exterior dele, é porque o interior de Pedro brilhava, queridos. Porque ele havia tido um contato especial e um contato presente com aquele que muda vidas, com aquele que muda a história, ainda que ele fique relutando nisso. Ainda que ele fique olhando e falando, não é desse jeito. Olha que interessante como a Bíblia fala. A Bíblia é maravilhosa porque Jesus Cristo, ele faz uma transformação na gente, ele vai mudando a gente. E a própria Bíblia fala que o estar em Deus é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. É assim que as coisas vão acontecer, né? Paulatinamente, ou seja, devagar. Para alguns tem que ser rápido. Para alguns que às vezes vivem aí no meio da loucura do mundo, não é? Tem que ser pá, né? Mudança radical. Por quê? Porque ele precisa de mudar rápido. Por quê? Porque as coisas acontecem na vida dele, tem que ser muito rápido, mas para alguns, às vezes é um pouco mais demorado, é um pouco mais de calma, é um pouco mais mineira a coisa, né? Mais devagarinho. E assim aconteceu na vida de Pedro. E é interessante de tudo, queridos, quando a gente olha Pedro, eu me vejo em Pedro. Quando eu olho Pedro, eu me vejo da mesma forma que Pedro agia. Da mesma forma, na hora de estar em paz, né, estar tranquilo, estou estourando. E na hora de estar estourando, às vezes estou tranquilo demais. Mas o importante de tudo era isso. Pedro estava lá e Jesus não abriu mão dele. Olha para quem está ao seu lado aí com carinho. Vira para ele e fala assim, olha, Deus não vai abrir mão de você. Vira para ele e fala assim, ó, por isso que você está aqui hoje. Porque Deus te escolheu para estar aqui. Queridos, você é o fator de mudança da tua casa. Daí você pode estar olhando e falando assim, não, sim, mas quem sou eu? Não, sim, mas às vezes o que eu falo as pessoas não acreditam, mas
Você é o fator de mudança da sua casa. Você é o fator de mudança do teu trabalho. Você é o fator de mudança aonde quer que você vá, as coisas acontecerão. Daí você no primeiro momento pode estar olhando e falando assim: ah, mas foi a primeira vez que eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim aqui. Mas não foi porque você veio aqui, foi porque Deus te trouxe. Viu, casal? Tem um casal ali que está nos visitando hoje. Minha mão assim, só para eu conhecer vocês. Olha lá, bem ali. E tem mais alguém que está nos visitando essa manhã? Tem a irmãzinha ali. Está vendo como Deus te trouxe hoje aqui? Trouxe a vocês. Tem mais alguém que está nos visitando essa manhã? Tem lá mais um casal. E mais uma irmãzinha ali. Deus trouxe vocês aqui por causa disso, que Ele tem algo com vocês. E disso nós não abrimos mão. Deus não abre mão de você. Sabe, o que chama atenção é quando Jesus ele faz essas coisas, quando Ele trabalha nas nossas vidas, como trabalhou na vida de Pedro. Pedro tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe por quê? Porque Pedro abriu mão dele, abriu mão do orgulho. Judas estava junto com os discípulos. E o interessante de tudo é que a Bíblia fala assim que Judas ele era o mais tranquilinho, mais calmo, era o camarada mais centrado, era o camarada que fazia todas as coisas. Judas ele era tão certinho que deram o saco de dinheiro para ele tomar conta. E a Bíblia fala o seguinte, que ele roubava do saco de dinheiro, ninguém sabia, ele estava lá tirando. Punham 10 e tirava 9. Ele tirava o dízimo dele, né? Do saco. E todo mundo olhava e falava: ô, eu queria ser que nem Judas. Pedro, que nem Pedro? Não, Pedro é doido. Pedro arranca a orelha do mal. Pedro anda com a espada escondida. Pedro se parar na frente dele, ele pica a mão na orelha. Pedro é um medroso. Talvez seja essa classificação que estejam recolocando sobre nós. Mas é melhor colocar essa, sabe por quê? Porque é nessa colocação e nesse momento em que Deus começa a trabalhar os nossos corações. Sabe o que aconteceu com Judas? Judas traiu Jesus. Judas foi lá e entregou Jesus por causa de 30 moedas de prata. Ele foi lá e entrega Jesus para os sacerdotes lá, para que ele seja preso, para que ele seja crucificado, para que ele seja morto. O certinho fez tudo errado, e o Pedro, que estava todo errado, a Bíblia fala o seguinte, que ele andando com Jesus, vendo as coisas de Jesus, e o que me chama a atenção, queridos, lembra que eu falei a respeito de uma pandemia? Pedro viveu uma pandemia doida naquele momento. Por quê? Porque ele estava crendo e acreditando que tudo que ele estava fazendo era para um novo recomeço, só que o recomeço parou no palácio, parou nas mãos de Judas, parou na entrega do traidor, parou quando foram lá e entregaram Jesus. Jesus foi crucificado, e na sexta-feira, quando ele deu um brado de vitória, está consumado, ele morreu, ele foi enterrado. E a Bíblia fala o seguinte, que Pedro estava com o coração tão dolorido, porque ele havia acabado de negar Jesus, ele havia feito tudo errado, na cabeça dele, tudo errado. Entenda, na cabeça dele, talvez você esteja pensando que o que você está fazendo está tudo errado, mas eu vim hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você: continua orando pelos teus filhos, continua orando pela tua esposa, pelo teu esposo, continua orando pelos aqueles que são seus, continua buscando a Deus. Ah não, sim, mas eu estou orando, eu estou buscando e parece que não acontece nada. Queridos, tem coisas que acontecerão na eternidade. Tem coisas que acontecerão amanhã, tem coisas que acontecerão tempos depois, tem coisas que poderão acontecer ainda que você não esteja mais aqui. Daí você está falando para mim: não, você está doido falando um negócio desse. Sim, estou falando, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão aqui, que são projetos de oração de pai, mãe, de avó do passado, que orou pela sua conversão, e hoje você está aqui porque ela orou, porque ele não deixou o joelho, não deixou de dobrar o joelho a teu favor, e você está aqui por isso, porque alguém te buscou no passado e orou por você, orou pela tua casa, orou pela tua família, orou para que você estivesse aqui. Talvez essa pessoa não esteja nem hoje mais aqui, não esteja mais participando disso, mas o mais importante
importante de tudo é que você está aí. Sabe por quê? Porque o efeito da oração é esse. Estava vivendo uma pandemia doida lá, um negócio doido, e agora? Cadê Jesus? Jesus morreu. Jesus foi enterrado, foi colocado num lugar, colocaram uma pedra aí para sacramentar que ele não saísse de lá, porque existia uma informação que rolava lá, era que os discípulos iriam tirar o corpo de Jesus do sepulcro para dizer que ele havia ressuscitado. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então o centurião vira, chama alguns guardas e fala assim: olha, fica na boca do túmulo lá e não deixa ninguém entrar ou sair daquele local. Aí, queridos, a palavra de Deus diz que ao domingo de manhã Jesus Cristo ressuscita. E aquela pedra ela é arrancada da frente dele, não por poder de homem, não por mão de homem, mas pelo poder de Deus. Um terremoto acontece, a pedra rola, Jesus sai de lá ressuscitado. E sabe o que é interessante? É que Pedro está junto com os discípulos dentro da casa. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele vai com os discípulos para uma casa de uma das pessoas de lá e fica escondido junto com os discípulos com medo. Todos eles com medo, mas dentro do coração de Pedro existia uma borbulha, existia um calor imenso. Sabe por quê? Porque Pedro não tinha pedido perdão para Jesus pela negação, pelo que ele tinha sido. Ele não tinha conversado com Jesus pelo que ele tinha, pelas coisas que ele tinha feito errado e por ele ter prometido e não cumprido. Pedro ainda estava com o coração aquecido, Pedro ainda estava com o coração dolorido, Pedro ainda estava passando por aquela situação, queridos. E ele, num exato momento que ele está lá, as mulheres chegam, porque mulher é uma bênção, né? Principalmente porque Jesus já chamou mulher para ir logo espalhar a notícia que ele havia ressuscitado. Foi para a mulher, né? Não sei porquê, né? As mulheres foram as primeiras a ir para lá, daí depois saíram falando para todo mundo, né? Não sei por isso. Será que foi por isso? Tem um negócio de falar, né? Daí chama as mulheres. É por causa disso, meu irmão. Né? Não, mas as mulheres foram lá no túmulo. Quando chega no túmulo, a pedra revolvida, aí um anjo sentado, daí elas olham para um lado, olham para o outro, pensam que é o jardineiro e perguntam assim: o que está acontecendo aqui? Daí o anjo fala: mas o que vocês estão procurando aqui? Não, nós estamos procurando Jesus Cristo, o corpo dele. Nós viemos trazer alguns bálsamos para jogar, nós viemos aqui, né, ver como é que estão as coisas aí. Daí o anjo vira e fala assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai e fala para Pedro. Olha que maravilhoso. Quando ele fala assim: vai falar para Pedro que aconteceu isso, vai falar para Pedro e para os outros discípulos. Sabe o que ele estava falando? Queridos, Deus não abre mão de você, Ele não abre mão do chamado que Ele tem para você. Ele te escolheu, você não está aqui à toa, você não veio: eu vou lá só porque é um culto. Você não está aqui fazendo religião, não. Quem não está entendendo nada pensa dessa forma, mas hoje Deus te trouxe aqui para abrir o teu entendimento e dizer para você: Ele te convocou. E Ele não abre mão de você, Ele não abre mão do chamado que Ele tem para você, Ele não abre mão de você ser um missionário dentro da tua própria casa, dentro do teu serviço, aonde quer que a planta dos seus pés pise. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão do chamado que Ele tem para você. E Ele fez isso com Pedro. Vai lá e fala para Pedro. Fala para Pedro que eu ressuscitei. Fala para Pedro que eu saí daquele lugar lá que ele achou que eu fosse ficar para sempre, mas não, agora eu ressuscitei. Aí as mulheres saem correndo, vão falar para Pedro. Pedro não espera nem ela acabar de falar. Sabe o que ele faz? Ele vai correndo para o túmulo. Ele e outros discípulos vão correndo para o túmulo para ver, para ter certeza que Jesus Cristo ressuscitou. Chegando lá, eles viram o túmulo vazio, porque Jesus havia sido ressuscitado naquele momento. Jesus não estava mais lá. E sabe, queridos, o que me chama a atenção? Como eu falei da pandemia, e eu estou voltando para esse assunto para dizer uma coisa para você. Você viu como é interessante
Nós passamos por um momento muito difícil. Nós passamos por um momento de recolhimento residencial, né? Nós ficamos um pouco distante, principalmente da igreja, principalmente desse local, principalmente desse momento de estarmos aqui, principalmente de estarmos juntos aqui. Nós passamos por um momento muito distante, em que a gente não podia ficar próximos uns dos outros, não podia estar nem com as pessoas que a gente amava. Foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram afastados, eles ficaram recolhidos, escondidos dentro da casa deles. Eles não podiam se comunicar, não podiam sair na rua, não podiam fazer nada. E sabe o que aconteceu, queridos? No caso deles foi diferente do nosso, porque algumas pessoas não entenderam esse momento. Algumas pessoas não entenderam e acharam que era, sabe, um momento em que Jesus Cristo ou Deus não ia fazer nada, não ia fazer nenhum milagre, não ia acontecer nada quando Jesus estava morto de fato. Não aconteceu nenhum milagre aparente. Ele não estava ressuscitando mortos, não estava, sabe, fazendo nada aparente ali que os olhos estavam vendo. Apesar da Bíblia dizer o seguinte, que na morte de Jesus, quando ele disse assim, ó, está consumado, na sexta-feira, quando ele dá o brado de vitória, caixões nos cemitérios se abriram e pessoas que estavam mortas ressuscitaram, saíram daquele local. Sabe por quê? Porque aquele que era o dono da vida deu vida para eles. Ou seja, não ficou nada parado. É que às vezes a gente pensa que fica, não é? A gente tem uma mente que a gente anula as coisas que Deus faz. Às vezes a gente olha pelos nossos olhos, mas hoje eu estou falando para você, abre o teu olho espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo e veja os milagres que não são aparentes. Aqueles milagres que você não vê, peça para Deus abrir o teu entendimento para você começar a ver o livramento que Deus deu para você de morte, começar a ver o livramento que Deus deu para você de roubo, de assalto, começar a ver os livramentos que Deus deu para você de uma nova oportunidade de estar aqui hoje. Porque a gente não vê, quando a gente não vê, a gente não crê. E foi isso que aconteceu com Pedro. Na hora que ele chega na beira do caixão, ele ainda fica incrédulo, porque ele fala assim, o corpo não está aqui, mas e Jesus? Ele continua incrédulo, e às vezes a gente fica incrédulo a isso. E nós vivemos uma pandemia doida aí, como eu voltei a falar, e algumas pessoas se perderam pelo meio do caminho. Você não notou isso? Algumas pessoas que às vezes abriram mão, por quê? Porque achavam, o Senhor vai livrar, vai acabar com o vírus, ou vai acabar com essa pandemia da noite para o dia, e demorou um pouquinho mais. Mas esse tempo um pouquinho mais era a permissão de Deus. Sabe para quê? Para que acontecesse o que está acontecendo hoje aqui, para nós podermos juntos estarmos falando sobre isso hoje aqui. Porque algumas pessoas vai pelo meio do caminho desistindo do chamado, vai pelo meio do caminho desistindo até de servir a Deus. Pessoas que estavam firmes, pessoas que estavam juntas, pessoas que estavam adorando ao Senhor, já começam a meio que desacreditar. Será que Deus existe mesmo? Será que as coisas acontecem mesmo? Será que milagre acontece mesmo? E hoje eu te chamo em nome de Jesus, abre o teu entendimento e veja a mão de Deus sobre nós, a mão de Deus guardando a nossa casa, a mão de Deus nos livrando do mal, a mão de Deus nos cobrindo, o sangue de Jesus sendo derramado sobre nós, para que praga alguma chegue à nossa tenda. Algumas pessoas passaram, mas entenda que foi por permissão de Deus, porque nada sai do controle dele. E ele chama atenção para os discípulos da mesma forma. E olha que interessante, queridos. Aí estão os discípulos tudo trancado dentro de casa, tudo escondido. Aí quem chega? Porta trancada, porta travada. Todo mundo lá dentro, entra Jesus. Como um fantasma, passa pela parede, entra lá e fala: eu estou convosco. Todo mundo, Jesus, Jesus está aqui, Jesus. O único que não estava lá era o Tomé, né? Os outros estavam lá e viram Jesus, Pedro, todos, João, estava tudo lá, viram Jesus, Tiago e outros, estava tudo lá, viram Jesus.
E Jesus vai e aparece, se mostra a ele e fala assim: ó, mas fique em paz. E é justamente nesse 21 aí que você vai ver Jesus chamando a atenção, um pouquinho antes, né? Desse, que é o 20, que fala, Jesus chama a atenção e fala para eles a respeito da grande comissão. Chama eles dizendo que eles iam fazer coisas diferentes. Eles seriam resposta para o mundo. Eles seriam resposta para o mundo perdido. Eles seriam aqueles que iriam pregar o Evangelho a toda criatura. Eles sairiam dali com um novo chamado, porque Jesus não estaria mais com eles fisicamente, não seria mais no comando com eles, mas os discípulos, a partir de então, fariam a obra do Evangelho. Que hoje quem está nesse chamado sou eu e você, meu irmão. Quem está nessa convocação sou eu e você. Sabe por quê? Porque os discípulos já fizeram a parte deles. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Para mim o Evangelho é que nem aquela corrida de revezamento, 4 por 100. Não é? Você tem 100 metros para correr, depois você passa o bastão para o que vai na frente. Ele continua dali em diante. Então o nosso chamado é esse. Nós estamos nessa corrida da fé, pegando o bastão daqueles que foram no passado para poder nos passar para aqueles irmãos do futuro. Até a vinda de Cristo, nós vamos fazer essa corrida da fé, nós vamos entregar o bastão para essas pessoas da fé. Então estava sendo chamada a atenção de Pedro e dos outros discípulos para isso. Jesus vai e esclarece eles, dizendo: vai acontecer tudo isso. Daí, como eu falei para você, Tomé não está lá. Aí quando Tomé chega, vê todo mundo feliz, porque tinham visto Jesus. Daí ele vira e fala: mas por que vocês estão alegres? Nós estamos alegres porque nós vimos o Mestre. Nós vimos o Senhor. Pedro vai e toma a frente, fala: nós vimos, acabamos de ver Jesus aqui. Ele fala: não acredito, só acredito se eu cutucar ele no buraco que foi feito do lado dele, ou então enfiar as mãos nos buracos dos pregos. Quando ele está falando isso, a Bíblia diz o seguinte, que por trás dele vem Jesus e fala: então toque em mim, Tomé. E ele fala mais ainda, que é onde eu estou querendo chegar para você entender o que você está fazendo aqui. É quando ele vira para Tomé e fala assim: Tomé, você está crendo porque você vê, mas virão aqueles que não verão, mas crerão, que sou eu e você, queridos, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque os nossos olhos não viram, mas o nosso coração sentiu a presença do Espírito Santo dentro de nós, dizendo: Ele ressuscitou. E ao terceiro dia ele se levantou e logo ele voltará para buscar a sua igreja. Nossa, o importante de tudo, queridos, que eu estou querendo chegar lá e falar foi isso. Nesse momento, na correria do dia a dia, algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho, não entenderam nada o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque algumas pessoas só estavam cumprindo rito religioso, só estavam andando no caminho da fé, debaixo do rito religioso, ou achando que era ele que ia mudar a própria vida dele. Mas em nome de Jesus Cristo, permaneça aqui, fique na fé e fortaleça a fé do coração daqueles que saíram. Seja você um canal de bênção para virar para eles e falar assim: volta, irmão, volta para casa, porque Deus tem um grande propósito contigo lá. Porque às vezes a gente vê as pessoas e fica sem palavras. Simplesmente fale isso: Deus te convocou e te chamou de volta para casa. Volte para casa, volte para o teu lugar, volte para onde você saiu, volte, porque Deus vai te usar tremendamente. E sabe o que acontece? Daí a Bíblia fala o seguinte, que Pedro, olha como é interessante, Pedro tinha tido todo esse contato com Jesus, Pedro tinha visto Jesus ali, Pedro tinha visto Tomé tocar nos buracos da mão dele, Pedro tinha visto Jesus ressuscitado, Pedro tinha visto essas coisas acontecerem. E sabe o que ele faz? Ele é Nelson. No outro dia de manhã ele levanta assim: vou voltar a pescar. Ele é Nelson, queridos. Ele vira e fala assim: eu vou voltar para a rede.
Ele não entendeu o chamado de Cristo. Jesus tinha falado para ele: você não vai pescar mais peixe, vai pescar um homem. Mas Pedro se levanta, vai para o barco, põe os discípulos dentro. Olha, antes Pedro era só ele e Tiago, né? Ele e o irmão pescando lá, sabe? João, alguns irmãos ali. Mas agora estava ele e todos os discípulos, tudo dentro do barco. Ele já chama a galera toda, ele já influencia todo mundo e fala: vamos embora, vamos todo mundo pescar, eu vou voltar a pescar. Daí a Bíblia fala o seguinte: quando Pedro está lá pescando, ele não consegue pegar nada. Sabe o que eu quero dizer para você? E quero que você entenda, em nome de Jesus Cristo: não volte às velhas práticas, porque elas não têm mais parte nenhuma contigo. Não volte mais às velhas práticas, porque ela não tem parte nenhuma mais contigo. Porque o teu chamado agora é outro. O teu chamado agora é dar vida e vida com abundância para as pessoas por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o chamado que nós temos. Então Pedro, na hora que ele está lá dentro do barco, e às vezes a gente fica com essa cara achando: mas é você mesmo. É você mesmo. Ou você acha que você está cumprindo sua religião? Porque a própria Bíblia diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. Não adianta, queridos, você não vai se salvar sozinho orando, você não vai se salvar sozinho: eu vou ficar sozinho na minha orando lá. Você apenas vai cumprir um rito religioso, mas se você pregar o Evangelho e mostrar o que Jesus fez na sua vida, mostrar as coisas que Jesus tem feito na tua casa, mostrar as diferenças, aí sim as pessoas vão olhar para você e por intermédio da tua vida vão servir a Cristo. Porque Paulo dizia dessa forma: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas as coisas que eu não quero, isso eu faço constantemente. Era Paulo falando isso. E agora Pedro está lá com os discípulos tudo dentro do barco. Até quem não sabia pescar foi pescar. Até quem não sabia, nunca tinha pego uma vara na mão, foi lá: vamos com Pedro. Até a hora que eles têm um encontro real com Deus de novo. Aí a Bíblia diz o seguinte: na hora que eles estão pescando, lança rede, não consegue pegar nada. Até a hora que eles têm um contato real com Deus novamente. Aí Jesus está na beira da praia, os discípulos estão no barco. Aí vem uma voz lá da praia dizendo assim: ei, como é que está aí a pescaria? É mais ou menos dizendo assim: ó, ei, como é que está o seu chamado aí? Quantas vidas vocês pescaram aí? Quantas vidas vocês salvaram nesse barco e nesse mar? Aí um discípulo olha para o outro e fala: nenhuma, nada. Aí Jesus vira e fala assim: lança a rede para o lado direito do barco. Aí aqueles discípulos lançam a rede ali, e a Bíblia fala o seguinte: que eles não conseguiram levantar a rede de tantos peixes que tinham pescado. Sabe por quê, queridos? Eu quero dizer e parar aqui para falar para você uma coisa: não te preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que te alistou, esse é fiel em cumprir na sua vida as promessas dele sobre você. Você está dizendo assim: não, sim, mas aí eu vou viver do quê? Não interessa, sirva a Deus, porque os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas eles não passam fome. E como Jesus mesmo falou, nem os reis se vestiram como os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã são jogados na fornalha. E Deus, ele não vai tratar você da mesma forma, não, muito pelo contrário, ele vai cuidar de você na essência. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas. E às vezes a gente está mais preocupado com as nossas coisas, né? Com os nossos trabalhos, com as nossas tarefas, com as nossas coisas, e vai deixando as coisas de Deus de lado. Pedro fez da mesma forma: vou pescar. Na hora que ele está lá, Jesus chama a atenção dele e fala: volta. Na hora que
Pedro ouve aquela voz, entende, pega aquele peixe na mão, puxa aquela rede, ele fala, tem algo diferente aqui. Daí João, que é o discípulo que ele mais amava, fala, é o mestre que está lá, é o mestre que está lá. Sabe por quê? Porque o mestre já tinha sido ressuscitado naquele dia, eles já tinham visto. Então eles pulam no barco, vão em direção, Pedro pula do barco, vai em direção, os outros vão remando até a beira da praia. Quando chega lá, ainda que eles não tivessem levado pão e peixe, mas já tinha preparado lá pão e peixe quentinho para eles comerem. Aí Jesus vai e vira para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Agora eu quero falar uma coisa para nós pastores, porque eu sei que isso está sendo gravado e vai reverberar fora daqui. Para nós pastores, nós não temos ovelhas nossas, as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada nosso, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso tome conta dela como você toma conta da sua própria vida e da tua casa. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão achando que a ovelha é dele, está achando que, não, que a minha ovelha não pode sair daqui e ir em outra igreja, ou não pode sair daqui e ir para outro lugar. Nós não somos dono de nada, ninguém tem marca nenhuma de Nelsinho no corpo aí. Tem sim a marca do sangue de Jesus Cristo, por isso você é ovelha dele. E às vezes a gente está assim, né, brigando por ovelha, tá? Fica que nem, não entende nada, não sabe nada. E Pedro ouve isso, na hora que ele ouve, ele entende. Daí sabe o que Pedro faz? Ele para de ser pescador de peixe. A partir daquele momento ele começa a ser um Pedro diferente. Ele pega e muda. Sabe o que eu estou querendo falar para você, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje você vai ser um crente diferente. A partir de hoje você vai entender o seu chamado. A partir de hoje você não vai abrir mão do seu chamado. A partir de hoje você vai permanecer na presença de Deus pelo seu chamado, porque Ele te chamou para que você desse certo, e você vai dar certo. Aí Pedro sai do barco, pega os discípulos, e a Bíblia fala no livro de Atos, que Jesus Cristo, depois de ter feito a grande comissão, sobe aos céus, vai preparar moradas, queridos. Jesus está preparando moradas para nós. Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco aqui, neste momento. A presença dele é sentida aqui. Ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, para nos dizer assim, continue em frente, continue passando o bastão, continue correndo a corrida da fé, continue indo em direção da cruz, porque um dia Jesus Cristo voltará. E aí, sabe o que acontece? Aquele Pedro desacreditado, aquele Pedro que estava lá sem nenhum tipo de condição, aquele Pedro que até por ele mesmo ele tinha olhado e falado, não vou mais fazer não. Jesus Cristo falou assim, não para Pedro, continua Pedro, não para Pedro. E olha só, sabe o que Pedro faz? Pedro continua pregando o Evangelho, continua falando do amor de Deus, não volta mais para a rede, não volta mais para o mar, não volta mais para o barco. Agora ele está imbuído em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. E o livro de Atos fala o seguinte, que um dia ele estava reunido no cenáculo orando, e as pessoas que estavam próximas dele começaram a ouvir línguas estranhas, línguas diferentes daquelas que eles ouviam com frequência ali naquele local. Era o Espírito Santo batizando a sua igreja, era o Espírito Santo entrando em ação, movimentando os corações. E a Bíblia fala o seguinte, que eles começaram a pregar o Evangelho de uma forma diferente, uma forma aquecida, de uma forma onde a presença de Deus era sentida a todo instante. E naquele dia a Bíblia diz o seguinte, que quase 5.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pela pregação do Evangelho de Pedro. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, meu irmão, não se intimide, não tenha medo, fala do amor de Deus, porque o milagre quem vai fazer não é você, mas é Jesus Cristo através de você, pela presença do Espírito Santo. A libertação virá, a doença sairá, os cativos serão libertos e a glória será de Deus. É isso que eu digo. Pedro não para, Pedro continua. E a Bíblia diz o seguinte, que um dia, depois de ter pregado o Evangelho, lá estava um outro Pedro, lá estava um Pedro diferente, lá estava um Pedro que entendeu o chamado dele e foi crucificado por isso. Mas o dia que foi crucificado,
A teologia, os historiadores dizem que ele não pediu para ser crucificado de cabeça para cima, como Jesus foi, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser maior do que o seu mestre. E Pedro pregou o Evangelho por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu só quero dizer para você o seguinte: Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua casa, Deus não abre mão da tua família, Deus não abre mão do Evangelho que Ele entregou nas tuas mãos, porque a semente que está nas tuas mãos, ela vai ser plantada, ela vai ser regada e ela vai ser florescida em nome de Jesus. Fique em pé. E por intermédio de Pedro, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da pregação do Evangelho que nós estamos aqui, os milagres acontecerão, queridos. Os sinais acontecerão. E a pregação do Evangelho, ela não para aqui, ela vai continuar daqui para frente. Que não seja parada em mim, mas que fique na responsabilidade dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus bisnetos até a vinda de Cristo, e também da mesma forma na tua casa. Não fique só em você, mas passe para os filhos, para os netos, para os bisnetos e para as próximas gerações até a vinda de Cristo. É isso que eu declaro. Uma coisa nós não vamos dizer um para o outro: eu vou pescar. Nós vamos fazer diferentes. Nós vamos dizer: eu vou pregar. Amém? Que Deus abençoe. Pedido de oração por Sandrinha. Oração para a amiga Giovana Vitória. Ela está com leucemia e sua mãe pediu oração para ela. Orar pela mãe também, que é Tainá, e tem sentido muita tristeza e depressão. Queridos, aquilo que eu falei, o que tem pego muita gente, essa pandemia pegou muita gente colocando dentro do coração depressão, colocando dentro do coração tristeza, colocando dentro do coração rejeição, colocando dentro do coração vontade de morrer, até pessoas daqui de dentro, vontade de não viver mais, vontade de sair de perto de todo mundo, vontade de abandonar tudo, vontade de sair de perto das pessoas. Isso atinge todo mundo. Atingiu Pedro, que estava do lado de Cristo, olhando os olhos de Jesus. Aconteceu com ele. Imagina para que eles só estão vendo pela fé. Pedido de oração para o Eduardo. Oração pelo o senhor Plínio. Ele se encontra com infecção pulmonar e muita dificuldade de respirar. E a infecção é decorrente do quê? Acontece, é recorrente. Ela é recorrente, então acontece com frequência. A Lúcia agradece a Deus pela cirurgia da Fabiana, que ocorreu tudo bem. Olha que maravilha. A Darlene, pedido de cura para a filha da Fernanda, que é uma conhecida do trabalho. Pastor, meu nome é Cida, sou a mãe do Rafael. Agradeço a todas as orações que foram feitas pelo meu marido. As plaquetas dele estavam muito baixas, mas está subindo. Peço que continue orando. A Cida, o esposo dela é o Ariomar. Ele teve câncer na garganta e hoje está passando por esse processo de cura. Queridos, nós estamos orando para um Deus que é, para um Deus que faz e para um Deus que conhece a cada um de nós. Como ele falou para Pedro: tu és Pedro, eu te conheço, Pedro.
Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe das nossas necessidades, sabe das dores que essas pessoas estão enfrentando, e eu sei que Ele cura, eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele restaura, eu sei que Ele tem um plano de salvação para essa casa, para essas pessoas. Eu sei que Ele tem um plano de salvação para nossas vidas, para as nossas casas, e Ele vai fazer em nós um grande milagre. Quem crê, dá uma glória a Deus bem alto. Vamos orar, queridos, por essas famílias e por nós também. Pai eterno, nós queremos orar, queremos Te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecemos por cada momento que nós estamos na Tua presença. Te agradecemos por cada família aqui representada. Te agradecemos por cada irmão que entrou nessa casa hoje. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor sabe quem somos nós. Te agradecemos porque o Senhor sonda nós. Te agradecemos porque o Senhor conhece a cada um de nós. E agora nos enche de graça, nos enche de paz, nos enche de alegria. E verdadeiramente transforma-nos a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Tira de nós os vícios, Senhor. Repreende de nós todas as nossas dores. Tira de nós tudo aquilo que nos afugenta da Tua presença. Tira de nós o medo. Tira de nós o rancor, tira de nós, Pai eterno, a falta de perdão, tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, nos coloca de pé, Senhor, nos coloca de pé e nos segura nas mãos de uma forma poderosa, Pai, porque nós sabemos de uma coisa: nós reconhecemos o nosso chamado e sabemos que nós não estamos aqui à toa cumprindo apenas um rito religioso. Não estamos aqui buscando a nossa própria salvação, mas estamos aqui debaixo da autoridade do Seu nome, buscando a salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso, olha para nós, olha para a nossa casa, olha para essa família. Cristo é real. Olha para as igrejas co-irmãs, olha para todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Olha para a nossa nação, Senhor. Olha para as nações que estão aos Teus pés. Olha para aqueles que estão Te buscando neste momento, ou estão neste momento passando por aflição, assim como essas pessoas que foram colocadas aqui em oração. Olha para cada uma delas, Senhor. Olha para cada necessidade que elas estão vivendo. Entra com cura, entra com libertação, entra com restauração, entra com o Teu poder, Senhor, mudando vidas aqui, mudando e trazendo testemunhos vivos, Pai, da Tua cura, da Tua salvação e do que o Senhor tem para com elas, Pai. Abençoa cada um de nós, verdadeiramente nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Para você que veio a primeira vez aqui, que Deus te abençoe, viu? Volte mais vezes, esteja conosco. Não, faça parte deste local, que é um lugar onde nós nos sentiremos felizes por vocês junto conosco aqui. Tá bom? Deus abençoe. E agora eu passo a oportunidade para a continuidade do louvor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.